Queridos irmãos, eu quero reiterar a minha palavra de gratidão a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Laurindo e a todos os líderes desta igreja que permitiram que ele me convidasse para eu estar aqui nesta ocasião. Celebrar aniversário de uma igreja é uma ocasião muito solene, muito significativa para a igreja. Então, estar participando disto aqui nesta igreja, para mim, é motivo de alegria e de prazer também. Reitero a palavra que eu disse no culto da manhã, da minha gratidão a Deus pela importância desta igreja na minha vida pastoral e na vida da minha família. Muito nós aprendemos aqui, criamos muitas importantes amizades, e eu quero dizer que para nós tem sido inesquecível esta igreja. E sempre com alegria nós nos lembramos dos irmãos. Tenho tido o prazer também de estar sempre ouvindo coisas muito boas do que está acontecendo nesta igreja, neste tempo, sob o pastorado do pastor Laurindo, e que o Senhor continue mantendo a unidade da igreja, o coração de cada um dos irmãos, sempre submissos a Deus e desfrutando da alegria preciosa que vem dele. Minha palavra de parabéns a cada membro desta igreja que deve se sentir, cada um aniversariante nesta data. De manhã nós falamos sobre a importância da fé, a importância da avaliação da dimensão da nossa fé. E eu gostaria de, nesta noite, estar falando aos irmãos, estendendo o meu pensamento na carta de Paulo aos Romanos, olhar para o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um exercício que eu sempre faço é o de ler os textos em outras versões. E há uma que diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas mude a maneira de ser pela correção da vossa maneira de pensar. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz esse texto assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Quando olhamos para a sociedade, para as pessoas com quem convivemos, nós percebemos claramente que uma característica marcante da nossa sociedade, o que tem caracterizado, sim, o nosso povo neste tempo, é uma frase conhecida que é inversão de valores. Esta é uma das estratégias do inimigo para tentar prevalecer numa sociedade como a nossa. Inverter valores significa dar importância ao que é irrelevante e desprezar aquilo que deveria ter prioridade. É trocar a ordem de consideração das coisas, e aí o certo e o errado se confundem. A sociedade tem princípios e valores, cada ser humano tem isto que deveria ser preservado, mas são valores que não o são, pois a conveniência tem prevalecido sobre a verdade. A aparência tomou o lugar da essência. Muitas vezes nós compramos algum produto, ou é possível nós adquirirmos alguma coisa pela sua embalagem e não pelo produto mesmo em si. O sucesso está no lugar do caráter para a avaliação das pessoas. O grande escritor e poeta britânico Oscar Wilde, ele afirmou: hoje conhecemos o preço de tudo e o valor de nada. Aproximadamente há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu estas palavras: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal. Ai dos que fazem a luz parecer escuridão e a escuridão ser semelhante à luz.
Ai dos que fazem o amargo igual ao doce, e o doce igual ao amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Do que Isaías está falando? De inversão de valores. O grande baiano Rui Barbosa, falecido em 1923, ele tornou célebre as suas palavras de indignação pelo que ele via na sua sociedade, ao dizer: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa tratou como inversão de valores o fato de que o que não tem essência estava prevalecendo, o progresso estar sendo alcançado por quem não tinha dignidade, ver ele, os injustos, tornarem-se os soberanos do poder. Meus irmãos, o que nós estamos vendo em nossa sociedade hoje é muito isto: criminosos notáveis sendo protegidos, condenados que pegam penas brandas, enquanto cidadãos anônimos, eles são abandonados nas prisões, as calçadas com pessoas quase indigentes, os prontos socorros acumulando filas. Animais são cuidados com distinção e fartura, enquanto mendigos morrem de fome à porta das casas onde eles estão. Os políticos e a polícia, que já foram respeitados por serem os guardiões das leis e da população, hoje são pessoas desprezadas e até temidas. O que é isto, irmãos? Isto é inversão de valores. Mas olhemos também para os lares, a maioria dos lares, como isto tem ocorrido fartamente. O que vemos hoje são filhos dominando seus pais, são filhos que se sentem no direito de terem todas as coisas, e muitos pais até se sacrificam para isto. São pais que criaram desta maneira, tornando os seus filhos agradados e não conquistados. Chamam de moderna a união de pessoas do mesmo sexo, isto que já foi tão vergonhoso e humilhante nas famílias, hoje é aceito. A apologia pela mídia é ininterrupta destas coisas, como expressão do direito de todas as pessoas. A mentira que é dita tantas vezes, que acaba sendo ouvida como se fosse verdade. O que é isto? Isto é inversão de valores. Mas nós vemos isto não só na sociedade, nós vemos isto não só no meio familiar, isto também acontece nas igrejas. Sim, a igreja de Jesus, a igreja evangélica tem sofrido muito com isto. Ela deveria continuar sendo o recinto da verdade, da excelência moral, a igreja que deveria ser a pregoeira da esperança. Para muitas pessoas, ela não passa hoje de um abrigo de ladrões e exploradores, homens que estão ensinando mentiras para fazer as pessoas abençoarem a eles em suas riquezas e em sua ganância. Os escândalos e maus testemunhos têm provocado até o desprezo daqueles que deveriam buscá-la, a igreja, para encontrar ali a vida eterna. O que tem acontecido em nosso meio? Inversão de valores, e muitos nos comparam com estas pessoas. Os fundamentos da educação, do casamento, da família, estão insistentemente sendo bombardeados. A moralidade e a ética não estão tendo mais espaço nos relacionamentos interpessoais, nem mesmo nos negócios. Verdade agora é tudo aquilo que o povo aprova. Certo é tudo aquilo que o povo gosta. E a maioria passou a ser detentora da verdade. Certo é o que agrada e o que satisfaz.
Meus queridos irmãos, é neste mundo que nós estamos, é nesta sociedade que nós estamos convivendo. Isto que o apóstolo Paulo disse, nós estamos numa sociedade de gente corrupta e perversa. É nesta sociedade que nós estamos vendo os nossos filhos e netos crescerem. Como isto exige de nós cada vez mais cuidado, como isto exige de nós ser em cada casa cada vez mais exemplo. E talvez você possa estar perguntando agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre isto? O que a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja, pode nos ensinar a respeito disto? A minha palavra agora à tarde será curta. Eu quero dizer duas coisas a você como resposta a este prazer, a esta prática tão recorrente da inversão de valores. Primeira palavra, o mundo está mal, mas vai ficar cada vez pior. Não espere que a sociedade vai melhorar, não vai. A Bíblia Sagrada ensina isto. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse ele falou esta previsão sobre os últimos tempos. Quando lemos 2 Timóteo capítulo 3, o egoísmo tomará conta de todos, a avareza, o orgulho, a blasfêmia, a ingratidão. A desobediência aos pais será geral, como também a falta de respeito pela religião. Ninguém terá afeição, nem amor pelos outros, mas serão caluniadores, sem controle da sua maldade, incapazes de perdoar, violentos e inimigos do bem. Serão todos traidores, inconsequentes, amigos de todos os prazeres. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isto significa, o mundo está sob o controle do maligno. Quando vemos a política, a polícia, quando vemos a imprensa, quando vemos o que a sociedade está cada vez mais exercendo, nós vemos isto, irmãos. O mundo está sob o controle do maligno. Se essas coisas já são tão visíveis em quase todos os lugares, saibam que elas se tornarão cada vez mais fortes e transbordantes. É a minha expectativa, é a minha compreensão do mundo em que eu vivo. Eu sei comparar a sociedade de hoje com a sociedade de 30, 40, 50 anos atrás. Eu sei comparar essa sociedade com a sociedade de 67 anos atrás, quando eu nasci. O mundo está ficando cada vez pior. Você pode ser uma pessoa extremamente otimista, e nós cristãos deveremos sempre sê-lo, mas isto não significa que o mundo irá melhorar, que a sociedade será curada. Os olhos de Deus estão sobre a igreja, e esta é a minha segunda palavra. A minha segunda palavra é esta: nós, os salvos, podemos estar ilesos de tudo isto. Nós, os salvos, pela graça de Cristo, podemos viver ausentes do efeito, da influência de todo este mundanismo. Nós temos a graça de Cristo, que pode sim nos manter ausentes da participação de toda esta corrupção da sociedade. Esta é a boa notícia para nós que compomos a Igreja de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14, está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós. Uma das boas definições de conversão, de salvação pela graça, é libertação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, ele disse isto: para a liberdade Cristo nos libertou, liberdade inclusive do poder do mundo sobre nós. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que traz à nossa mente, ao nosso coração, iluminação, a capacidade de ver as coisas como elas são,
traz poder, que nos dá capacidade de nos livrar destas coisas, nos dá suficiência para que nós não precisemos destas coisas. Você conhece o texto de Romanos 8:31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é, se Deus estiver ao nosso lado, ninguém nos vencerá, ninguém poderá impor sobre nós práticas que nós sabemos que contrariam a nossa fé, costumes que nós abandonamos e que não precisamos voltar a vivê-los, porque o Senhor nos libertou disto. Como é gostoso, irmãos, nós sabermos que Deus nos dá capacidade de fazermos diferença por sermos diferentes. Quando lemos a história de Noé, aquele que Deus orientou que construísse a arca para a salvação dele e da sua família, lá em Gênesis capítulo 6, está escrito: Deus escolheu a Noé, porque ele foi um homem irrepreensível, correto, justo, no meio de uma geração pervertida. Noé não vivia isolado da sociedade, ele não estava em nenhuma montanha, em nenhum mosteiro, ele estava no meio da sociedade, mas nunca foi influenciado negativamente por ela. Influenciar é infundir em alguém uma convicção, um pensamento, ou talvez até um sentimento. Não, irmãos, nós somos pessoas livres. Por isso o apóstolo Paulo, no texto que lemos, diz isto, Romanos 12:2: não tomeis a forma do mundo, isto é uma ordem do Senhor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma do mundo. O caráter e a conduta das pessoas do mundo não podem definir a nossa maneira de ser e de viver. Nós temos princípios próprios do cristianismo, nós temos maneira de viver que é exclusiva, que a graça de Deus nos ensina. Nós somos ensinados por Jesus a viver. Foi o que ele disse: vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, você que tem sofrido por causa de uma religião que te fala de Jesus, mas não leva até Ele, que fala de alegria, mas não fala de paz, que fala de prazer, mas não ensina como ser verdadeiramente feliz. Vinde a mim. E Jesus diz: e comigo você vai aprender a viver. Este é o sentido de tome sobre você aquilo que nós conhecemos bem, que é o jugo. Jugo, em algumas regiões aqui do nosso Brasil, é chamado de canga. São duas correias ligadas por uma corrente ou por uma corda, que aproxima dois animais para tracionar um arado, por exemplo, ou para um deles ser conduzido de um lugar a outro. Então, quando dois animais quando eles estão conjugados, ou com os dois jugos, eles são inseparáveis. É interessante isso. Quando Jesus diz: tome sobre si o meu jugo, é como se ele estivesse dizendo: eu já tenho uma das coleiras em mim, você é capaz de colocar a outra coleira em você? Se você fizer isto, você estará assumindo o compromisso de andar comigo, de aprender a viver comigo, de aprender a tratar o seu cônjuge comigo, de aprender a criar os seus filhos, de aprender a viver na sociedade, de aprender a responder às pessoas, de aprender a ser manso nos tempos de conflito. Sim, irmãos, o mundo estará cada vez pior, mas nós podemos, pela graça de Cristo, ser pessoas cada vez melhores. Nada do que pertence ao mundanismo pode influenciar alguém que pertence a Deus. E você não pode se esquecer nunca disto. Você foi salvo para ser do Senhor. Esta é uma expressão notável que está lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, que diz: nós fomos salvos para Ele. Isto para mim é a chave daquele capítulo. Nós fomos salvos para viver felizes aqui, seguros, para desfrutar dos privilégios que o cristianismo nos dá, apesar do mundo em que vivemos. Mas o melhor é nós sabermos que fomos salvos para ser dEle. Somos propriedades do Senhor, como diz a Bíblia, fomos comprados por bom preço.
Nós não somos apenas servos. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, um tempo antes, ele disse: já não vos chamo de servos, mas de amigos. E quando ele ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: orem assim: Pai nosso que estás nos céus. A oração ensinada por ele abre com esta expressão familiar. E um pai é aquele que protege, pai é aquele que defende, pai é aquele que dá o nome e ensina os seus filhos a honrá-lo. Deus é nosso Pai. Por isto, nós precisamos estar sempre certos disto. O mundo estará cada vez pior, mas o nosso Pai permanecerá conosco. Ele está preparando cada dia mais a nossa vida para os tempos difíceis que Ele já sabe que acontecerão aqui. Na Bíblia, na linguagem de hoje, esse texto diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Ora, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Nós somos como o luminar ao meio-dia, para as trevas. Existe esta oposição entre o mundo e nós. Existe a diferença de pensar, de agir, de compreender as coisas entre a sociedade comum e a sociedade dos salvos pela graça. O que satisfaz, o que dá prazer a um coração contaminado, dominado pelo pecado, não pode servir para quem é a habitação do Espírito Santo de Deus. As coisas erradas e nocivas do mundo servem para anestesiar, para iludir a quem não tem paz, a quem não sabe ter descanso na alma, a quem não tem a esperança gloriosa que existe na graça de Cristo, alguém que nunca foi dirigido pelo Todo-Poderoso, aquele que prometeu estar ao lado dos seus filhos todos os dias. O mundo estará cada vez pior, a inversão de valores será cada vez mais recorrente, mas nós somos ensinados pelo Senhor. Olhe, observe como vivem estas pessoas e seja cada vez mais diferente. Não tome a forma deles. Isto, irmãos, precisamos ter como princípio em nossa vida. Como praticar isso? Qual o princípio da isenção de predomínio do mundo sobre nós? O texto diz: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Deixe que o Senhor aperfeiçoe vocês a partir da completa mudança da vossa mente. É isto que o texto está dizendo. A nossa mente precisa ser renovada sempre. Nós precisamos estar a cada dia fortalecendo aquilo que é de Deus em nós. Mude a maneira de ser pela correção da maneira de pensar. Pastor Laurindo é psicólogo, certamente ele tem ensinado muitos irmãos sobre a questão de pensar, sentir, a questão de alma, de espírito. Como isto, irmãos, é importante quando a Bíblia, ela nos revela o que de verdade predomina em nós. E o que predomina é o que nós pensamos. Podemos ter os piores sentimentos, mas eles podem ser bloqueados em nossa mente para não se transformarem em ação. Nós podemos pensar as coisas, sentir as coisas mais horríveis, e ao mesmo tempo expressarmos gestos de amor e de bondade. Admita então que o que a Bíblia diz que é errado, é errado. Por mais que o teu coração deseja porque é prazeroso, mas deixa a tua mente prevalecer. Este é o maior conflito que existe no universo. É o conflito entre a mente e o coração, ou as emoções. É isto daqui. E quando nós deixamos prevalecer as emoções, certamente iremos cometer erros trágicos. É aqui que está o entendimento. E Paulo está dizendo: deixe o Senhor encher a tua mente com verdades. É aqui que reside tudo isto, este acervo de conhecimento, de entendimento. Não aceite as inversões de valores comuns da sociedade. Os homens do mundo, como está lá
em Efésios capítulo 2, eles vivem segundo a vontade da carne, segundo os desejos do coração. Irmãos queridos, nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. O apóstolo Paulo fala sobre as 3 naturezas, ou as 3 qualidades de seres humanos. O natural, aquele que só tem a natureza humana. O carnal, aquele que nasceu em Cristo, mas ele ainda vive sob os efeitos da carne. E o espiritual, que é aquele que foi salvo, Cristo está no trono do seu coração, e é Ele quem domina todo o seu pensar, o seu agir, o seu fazer. É isto. Quando nós permitimos que o Senhor seja de verdade o Senhor, nós vamos descobrindo a forma de alcançar e os poderes desta propriedade plena do Senhor sobre nós, corpo, alma e espírito. É lindo o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Leve todo o pensamento cativo a Cristo. Leve todo o pensamento cativo a Cristo. Nós somos capazes de cativar o nosso pensamento. Isto é, nós não podemos impedir que pensamentos venham à nossa mente, pensamentos impróprios, nocivos, mas nós podemos impedir que eles prevaleçam, que eles se estabeleçam em nossa mente. Sim, irmãos, isto é possível. O texto está dizendo: domine o teu pensamento e o faça obedecer a Cristo. Talvez cada um de nós tenha o seu exercício para isto. Eu vou contar a vocês a minha prática quando maus pensamentos vêm a mim, vaidade, orgulho, presunção, raiva, inveja ou coisas assim. Eu faço uma de 2 coisas, ou às vezes as 2. Eu começo a citar textos bíblicos. Eu começo a citar quaisquer textos bíblicos, verdades do Senhor, porque eu quero substituir na minha mente aquilo que não deve estar ali. É assim que nós fazemos. Se você pegar uma garrafa e estourar dentro dela uma bombinha, lá no interior chamava de traque, a garrafa fica cheia de fumaça. Como é que você tira a fumaça da garrafa? Não adianta você assoprar, virar e chacoalhar, a fumaça não vai sair. Você tem de colocar ali dentro algo que tenha mais consistência. Você põe água, você põe leite, qualquer coisa, e a fumaça vai sair. Não se preocupe como você vai tirar a fumaça. Você tem de determinar o que você vai colocar ali dentro que seja mais consistente. A palavra de Deus é mais consistente do que quaisquer maus pensamentos. A palavra de Deus, ela é mais consistente do que qualquer seta do inimigo. Então, comece a citar textos bíblicos. A segunda coisa que eu faço, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é cantar. Eu começo a cantar hinos, eu começo a louvar ao Senhor. Irmãos, é como quando a gente está com dor de cabeça e a gente toma um analgésico. Poucas pessoas sabem explicar o efeito, o processo do analgésico em nosso organismo, mas nós fazemos isto porque sabemos que a dor passa. É notável como o Espírito de Deus usa estes meios para que a nossa mente seja purificada, para que ela seja saneada destas coisas. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada sempre, todos os dias, em todo o tempo. Coisas que vemos, coisas do que nos lembramos, coisas que lemos, coisas que nós ouvimos de outras pessoas, sugestões, são todos meios que o inimigo pode usar para fazer a nossa mente ficar contaminada. Mas pouco importa como o mundo está, para onde ele está seguindo. O que importa é que nós cristãos podemos viver independente destas coisas. Nós não precisamos desejar o que os mundanos desejam. Nós não vamos ter de buscar o que os mundanos buscam. Nós não podemos amar o que eles amam. Eu posso ter prioridades completamente opostas ao que estas pessoas que são consideradas relevantes na sociedade têm. O meu desejo, o desejo de cada um de nós, salvos pela graça,
o desejo nosso principal tem de ser o de sermos todos os dias aprovados pelo nosso Senhor. Aprovados por aquilo que nós priorizamos na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos atos. Na inversão de valores, o mundo troca felicidade por prazer, mas a mentalidade cristã se firma na felicidade como promessa presente do Senhor. Alegria, felicidade e tristeza combinam. Nós, salvos pela graça, sabemos bem o que é isso, porque tristeza é uma mera emoção, felicidade é um estado de alma, e o Senhor nos faz ser assim sempre. Então, meus queridos irmãos, especialmente os membros desta amada igreja, Primeira Igreja Batista em Vila Maria, guarde esse texto no coração, brilhem como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Como? Impedindo que os teus sentimentos sejam contaminados. Como se faz isto? Impedindo que a mente frutifique coisas impróprias. Brilhe no teu lar. Como? Com gentilezas, com ações de afeto, de respeito. Não importa se você está cercado de pessoas que não são salvas pela graça, faça essas pessoas verem que existe em você um brilho da graça do Senhor. Brilhe no teu trabalho com honestidade, com dedicação, com integridade. Faça as pessoas que estão ali verem que existe em você diferença. As pessoas no mundo não estão muito interessadas em nos ouvir, não estão muito interessadas em acessar os nossos cultos ou ir aos nossos templos. Mas há uma coisa que as pessoas do mundo estão muito interessadas, é encontrar em nós diferença. É saber o que há em nós que nos faz diferentes. Por isso temos de ser diferentes e assim então justificar isto. Brilhe na tua escola com obediência, com dignidade, com humildade. E alguém poderá algum dia chegar para você e te perguntar: por que você é assim? Lembram do carcereiro de Filipos? Enquanto todos os outros prisioneiros talvez estavam ali reclamando e amaldiçoando a situação, Paulo e Silas cantavam e oravam. As cadeias se soltaram, o carcereiro veio e quis pôr fim à sua vida, porque ele pagaria desta forma se algum dos prisioneiros se soltasse. E Paulo diz àquele homem: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui. E aí, irmãos, a frase do carcereiro é notável, quando ele diz, nestas minhas palavras de agora: o que eu preciso fazer para ser igual a vocês? O que eu preciso fazer para ter esta atitude de vocês, para ser como vocês estão demonstrando ser? Vocês deveriam também estar reclamando, mas vocês estão exaltando a Deus e glorificando a Ele. Ah, irmãos, quando nós fazemos diferença onde estamos, aqueles escolhidos do Senhor chegarão a nós para fazer esta mesma pergunta: o que eu preciso fazer para ser igual a você? É a porta que se abrirá para a evangelização. Então, meu irmão, brilhe também na igreja, com serviços cuidadosos aos outros, brilhe com intercessões constantes, brilhe sendo um exemplo de consagração, de fidelidade a Deus, de devoção, brilhe como um adorador do Senhor. Um grande pensador disse: as pessoas de bom caráter fazem as coisas certas, não porque acham que isso irá mudar o mundo, mas porque elas se recusam a serem mudadas pelo mundo. Isto é bem um perfil do que nós somos. Então, meu irmão e minha irmã, como diz o texto, não tome a forma do mundo, não se deixe influenciar pelas inversões de valores, mas deixe o Senhor tornar você uma pessoa mais e mais parecida com Jesus, como está lá em Romanos capítulo 8, o desejo maior de Deus é que nós nos pareçamos com Ele, ou como Paulo escreveu aos Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e a palavra sentimento ali significa atitude. Ele tinha tudo para permanecer no céu,
de onde ele veio, mas ele abriu mão de tudo aquilo para vir até aqui, para ser a nossa única esperança. Como disse Jesus, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Isso dá muito sentido para o nosso viver. E o meu desejo é que todos os membros desta igreja, todos os queridos que estão assistindo, participando deste culto, compreendam isto. Deus quer que você viva uma vida livre, não tomando a forma do mundo, mas sendo cada dia renovado em sua mente, para que todo o teu corpo, e alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis até a volta de Jesus. Que assim seja. Amém.